Amém? Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Paulo orando pelos crentes nessa passagem, Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23, diz: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo, enche em todas as coisas. Amém? Que texto maravilhoso, né, irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los mais uma vez a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus queridos irmãos, nosso tema hoje à noite é verdadeiramente livres. Eu sei que esse tema é muito relevante, onde então encontramos
pessoas em busca de liberdade. Liberdade é uma expressão de quem é livre. E quando olhamos à nossa volta, a gente observa a sociedade lutando por liberdade. Liberdade essa religiosa, liberdade de expressão, e se estende então essa liberdade, ou muitos buscando essa liberdade. É bem interessante que nós somos livres pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas muitas das vezes não parecemos estar livre através do poder de Deus. Lá em casa eu tenho 2 codorninhas. Eu não sei se é um casal, porque eu não sou especialista nisso, mas eu gosto de criar essas 2 codorninhas. E é bem interessante que quando eu fui comprar essas codornas, elas estavam num local bem pequeno, em uma gaiola, que o rapaz disse que era um viveiro, mas eu disse, isso não é um viveiro, é uma gaiola. E junto com essas 2 que eu comprei, havia muitas outras codorninhas, 15 a 20 codorninhas. E eu fui e selecionei as 2 que eu queria. Eu quero esta e aquela outra. E eu vou pagar por ela, senão não ia trazer essas codorninhas. E eu paguei por aquelas 2 codorninhas. Tirei daquele espaço tão pequeno que elas disputavam entre si a ração oferecida para elas, elas disputavam entre si a água oferecida para elas. Eu levei para casa e a coloquei num espaço bem maior, 4x7, e elas ficam andando lá no meu alpendre. Tem água e tem ração. Mas às vezes eu fico a observar aquelas codorninhas, parece que elas não se sentem livres. E muitas das vezes eu fico a perguntar, parece a vida de muitos crentes, a vida dessas codorninhas. Irmãos, nós somos livres pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas quando observamos a atitude de certas pessoas que dizem cristãs, parece que não são livres. Até professam que são cristãs, mas quando você olha a vida da pessoa, parece que ainda está amarradas. Eles estão amarrados no que o mundo oferece para as pessoas que não têm essa liberdade em Cristo. Paulo escrevendo para esses irmãos, é bem interessante aqui, vocês viram logo no contexto, logo no primeiro capítulo, como é maravilhosa essa carta, logo no início. E quando chegamos aqui no capítulo 2, Paulo está trazendo essa verdade, que nós somos libertos em Cristo. Antes da nossa conversão, nós vivíamos amarrados, nós éramos escravizados. Fazíamos não a nossa vontade em si, ou seja, a vontade daqueles que nos escravizavam, porque nós éramos escravos. Então, logo nos primeiros versículos, do versículo 1 a 3 do 2º capítulo, Paulo vai nos apresentar, ele vai dizer que nós éramos, e muitos continuam sendo, escravos de certos senhores. E quem são esses senhores? Ele diz o mundo, ele diz Satanás, o príncipe da potestade do ar, e ele diz a carne. Ele está dizendo que nós cristãos, nós não somos mais escravos desses, mas muitos são porque não foram libertos pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, mesmo sendo libertos destes, parece que muitas das vezes muitos cristãos não são. Ficam presos a algo, e esse algo atrapalha a sua caminhada em Cristo Jesus. Então, esses 3 que o apóstolo Paulo fala, de senhores, eles estão dominando aqueles que ele chama de mortos, espiritualmente falando. Além dos mortos servirem a esses 3 senhores, eles são mortos espiritualmente falando. Então, compreendamos aqui.
Cristo nos libertou. É bem interessante que lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, veja só o privilégio. Paulo escrevendo àquela igreja. Ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Só uma verdade dessa era para o crente ser a pessoa mais alegre do mundo, ser a pessoa mais feliz do mundo e dizer todos os dias, pela graça de Deus, eu verdadeiramente sou livre em Cristo Jesus. Aqui há uma verdade absoluta. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Além de ter feito isso, nós temos a redenção, nós temos a remissão dos pecados. Por que que os crentes não demonstram ser pessoas felizes? Porque muitas das vezes os crentes não demonstram ser pessoas alegres. Porque no meio da cristandade não há mudança de vida. Muitas das vezes você olha para um cristão e olha para aquele que ainda está morto espiritualmente, a gente não vê diferença. Parece que ali vão caminhando dois mortos. E não um vivo e um morto, mas dois mortos. Mas ali é para existir um vivo e um morto. Mas quando você olha, você não tem uma distinção clara. Parece dois mortos, andando. A gente não vê essa diferença. Então Paulo, ele diz, olha, antes da conversão, nós estávamos escravizados por esses senhores. E os mortos sem Cristo ainda estão escravizados por esses senhores. Os mortos servem a esses três senhores. Primeiro, o curso desse mundo. O apóstolo vai falar logo nos primeiros versos, versículo 1 ao 3. O curso desse mundo é o sistema corrompido pelo pecado. Esse sistema corrompido pelo pecado nos prendia com suas ideias, com as suas filosofias, com o seu modismo. Ele nos prendia, porque nós não éramos capazes de nos libertar disso. E além de nos prender, nós gostávamos de viver no meio dessas ideias, no meio desse modismo, no meio dessas filosofias vãs. Porque até então os nossos olhos estavam vendados. Além de nós servirmos a esses senhores, nós amávamos estar servindo a esses senhores. Nós tínhamos prazer em estar servindo, porque nós não compreendíamos ainda a beleza que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sistema que o apóstolo Paulo está dizendo, o curso desse mundo, nós fazíamos à vontade, ou andava no curso desse mundo, é o mesmo sistema que o apóstolo João vai falar na sua primeira epístola. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Pois tudo que há no mundo, a ele se estende nas concupiscências. E ele vai dizer que o amor do Pai não procede disto. É o mesmo sistema. Esse é o primeiro senhor dos senhores apresentado pelo apóstolo Paulo, onde a sociedade incrédula, que não conhece, não foi transformado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus, não foi liberto ainda, estão inseridos. Mas olhando então nesse primeiro senhor que o apóstolo Paulo nos apresenta, infelizmente, muitos dos cristãos ainda estão presos em algo, ou têm prazer nessa situação, ou nesse sistema. E nós devemos ter cuidado, porque nós fomos libertos disso. E a nossa liberdade não é para nós praticarmos pecados. A nossa liberdade em Cristo é para fazermos a vontade do Senhor Jesus na nossa vida. Sempre agradando o Senhor Jesus através dessa liberdade, porque Ele me trouxe um entendimento, e nesse entendimento Ele vai fazer com que eu venha olhar as ideias, os modismos, as filosofias desse sistema
e eu venha fugir deste e não me prender. Então, eu não posso fazer da minha liberdade algo que venha desagradar o meu Senhor que me libertou, que pagou um alto preço por ele, por mim e por vocês. Então, o primeiro que ele apresenta aqui é o curso desse mundo que, infelizmente, muitos preferem, então, caminhar ainda. O segundo é o diabo, que ele apresenta como o príncipe da potestade do ar. Né? Satanás, que atua como o pai da mentira, conduzia-nos, podemos dizer assim, ele conduzia-nos, né, ao pecado, cegando-nos, para que nós não viéssemos entender até mesmo o evangelho de Cristo, como ele assim, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:4. Então, esse que atua até hoje como pai da mentira, conduz muitos a andarem pelo pecado, cegando o entendimento deles. É assim que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, que o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Nós sabemos disso, irmãos, que Satanás está cegando o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Agora, é preocupante quando nós nos envolvemos nessa situação, não valorizando o sacrifício, não valorizando a morte, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não valorizando, então, o alto preço que ele pagou por minha vida e me libertou. Quando fazemos a vontade destes, nós pecamos contra o Senhor Jesus. E o último que ele nos apresenta é a carne, ou seja, vivíamos da vontade da carne e dos nossos pensamentos. Era um prazer agradável, assim como é um prazer agradável à sociedade que não conhece o Senhor Jesus. E longe de Deus, o que, podíamos dizer assim, queriam fazer algo para Deus. Porque todos os nossos pensamentos, toda a nossa vontade estava voltado para os prazeres mundanos. Estes ainda não foram libertos. Então Paulo diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo, nós não somos mais. Nós não somos mais prisioneiros destes. Nós somos libertos. Agora, tem prisioneiros? Tem. Mas Paulo está dizendo, vocês não são. Vocês não são mortos. Vocês não são mais escravizados. Vocês são libertos, vocês estão vivos através da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos vivos, irmãos, em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos concedeu dessa vida eterna. Então, nós temos duas situações aqui bem relevantes: os mortos e os vivos. Os mortos e os vivos. Antes nós estávamos mortos, mas pelo poder de Jesus nós somos vivos. Mas muitos ainda estão mortos. E aqui entra a verdade absoluta da pregação do Evangelho. Para que Deus use de misericórdia e venha conceder liberdade a esses que ainda estão escravizados pelo poder, seja esse do sistema mundano,
seja esse de Satanás ou seja esse dos prazeres carnais. Mas tem muitos ainda praticando isso. Cabe a mim e cabe a vocês essa responsabilidade de anunciarmos o evangelho da salvação a essas pessoas que ainda estão servindo, não o Deus que nós servimos, mas servindo esses tipos de deuses que eles têm prazer de estar servindo. Nós também tínhamos prazer, até Deus nos libertar desses prazeres pecaminosos. Porque tudo que há nesses três, os prazeres são maléficos. Os prazeres são aquilo que desagrada a vontade do nosso Deus. Então, irmãos, será que realmente nós somos livres? Segundo a palavra de Deus, que é verdadeira, sim, mas devemos ter cuidado. Se um desses três não estão lhe prendendo, os desejos da carne, a vontade dos pensamentos, o sistema mundano, o que ele está a oferecer, será que não está chamando a sua atenção e você está se prendendo mais nessas coisas do que na vontade de Deus? Porque se eu sou livre, o meu regozijo tem que ser em Deus, em todas as esferas. Tem que ser em Deus. A minha alegria é somente em Deus. Porque eu sei que essas coisas, então, é passado. Ficaram para trás. Muitas das vezes, tome cuidado, que você pode não estar vivendo como um vivo, e sim como morto, espiritualmente falando. Parece que ainda não entendeu essa liberdade em Cristo Jesus, ou então muitos ainda não chegaram a ser libertos pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Muitas das vezes, alguns se enganam por estar vindo a um prédio como esse, pensar que está liberto. Mas analisa a sua vida. Se realmente Deus concedeu da salvação para ti. Porque pode, então, haver que esteja alguém ainda morto, que não recebeu vida em Cristo Jesus. Devemos analisar a nossa vida. Se nós estamos deixando de servir mais a Deus para servir o mundo. Isso é bem preocupante, irmãos. Então, o apóstolo Paulo traz esses dois sentidos dos mortos e dos vivos, mas quando ele vai trazer a questão dos vivos, ele nos mostra que o que pode nos dar vida é somente a graça de Deus. É somente a graça de Deus, ou seja, os vivos são pela graça, somente a graça pode nos conceder essa vida. Não há outro meio, é somente a salvação em Cristo Jesus. Há uma confiança, eu posso falar assim, há uma confiança demasiadamente infundada na capacidade humana, irmãos. E isso é preocupante. De sempre dar o primeiro passo na direção de Deus ou do bem é um produto da natureza humana. Ou seja, alguns sempre traz essa ideia de dar o primeiro passo o próprio ser humano. Né? E nós sabemos que não é assim. É pela graça de Deus. Então, existe uma confiança de alguns falarem assim, eu fui a Cristo porque eu quis. Eu fui a Cristo porque eu quis. Isso não existe. Se não for pela graça de Cristo. Se não for pelo mover do Espírito Santo.
Mas existe isso na sociedade e isso atrapalha o pensamento bíblico sobre a soteriologia para a humanidade. Muitos, então, entram por esse caminho e essa falsa confiança enche hoje não apenas o mundo católico, mas o mundo evangélico que nós estamos a observar. Enche tanto o mundo católico, o mundo evangélico, deste evangelho da autoestima, até o evangelho da saúde e prosperidade. Desde aqueles que já transformaram o evangelho em um produto vendável e os pecadores em consumidores. Mas não há salvação. Paulo está a dizer aqui para nós que somente pela graça podemos ser salvos. Somente pela graça. Irmãos, a graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz. É a única causa eficaz da salvação em Cristo Jesus. Muitos estão se iludindo com esse falso evangelho. Um evangelho vendável, um evangelho barato, que abre outros meios, outras possibilidades para a salvação. Por isso que nós encontramos muitos que se dizem cristãos, mas ainda mortos nos delitos e nos pecados, não tendo uma sã consciência, um raciocínio espiritual de entender que o caminho que ele está trilhando não é o caminho do Senhor. E se apresentam como cristãos. Ser cristão é algo sério. É algo que compromete toda a minha vida. Porque ele me transforma. E eu passo a ter um real relacionamento com o meu Senhor. E eu venho a entender que eu não pertenço mais a ninguém e somente ao meu Senhor. E eu venho a entender que Cristo tem que ser visto em mim, em todas as minhas atitudes. Mas muitos não pensam assim porque são consumidores de um evangelho barato, de um evangelho que cria novos caminhos fora do verdadeiro caminho que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o que nós estamos a observar por aí. E é por isso que nós encontramos muitos ainda mortos, espiritualmente falando. A gente olha e não vê vida naquela pessoa. Mas a pessoa diz, eu sou crente. E eu posso falar, Satanás também é crente. E treme diante do poder do nosso Deus. E sabe até o destino final dele. E muitos dizem, eu sou crente. Mas não há mudança de vida, porque então não foi a verdadeira graça que transformou e libertou esse indivíduo dos deuses que ele passa, então, ou está servindo. Nós devemos, então, ter muito cuidado com essa falsa confiança que estão oferecendo hoje em dia, irmãos. E muitos pecadores são os consumidores dessa falsa confiança. A graça de Deus é a única causa eficaz. E nós temos essa responsabilidade. No nosso mês, que estamos olhando mais para missões, devemos ser gratos àqueles irmãos que estão anunciando o evangelho da graça no meio de uma geração que está a distorcer o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estão pagando preço por isso. Devemos, então, pedir a Deus que Deus venha fortalecê-los, porque eles entendem, segundo as Escrituras, e nós, como a Igreja do Senhor Jesus, entendemos também, segundo as Escrituras, que é somente pela graça do nosso Senhor Jesus. E essa pregação tem que se estender a qualquer custo, porque
é uma mensagem verdadeira para aqueles que estão perdidos. Não encontraram ainda o verdadeiro evangelho. Devemos, irmãos, reconhecer que os seres humanos, eles nascem espiritualmente mortos, segundo as Escrituras, estão sob a ira de Deus e não são capazes de se ajudar. Não são capazes de se ajudar. Tampouco de cooperar com a graça regeneradora em Cristo Jesus. Aqui é uma sola da reforma, né? Sola gratia, somente a graça em Deus. Homens perderam a vida por defender esta maravilhosa doutrina. Homem colocando homens no seu devido lugar. Homens colocando Deus no seu devido lugar, que é o Deus soberano. Pregadores que foram, então, movidos pelo Espírito Santo para proclamar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Não importando as circunstâncias e as situações que envolviam naquele contexto. Podia ser contra os grandes religiosos, podia ser contra os reis, mas eles estavam a ensinar somente pela graça em Cristo Jesus você pode então ser salvo. Esta é a nossa responsabilidade. O homem não tem nenhum mérito diante da sua salvação. Então Paulo começa no versículo 4. Ele se volta dos mortos, né? Versículo 3, versículo de 1 a 3, ele se volta dos mortos no pecado. E agora ele traz essa transformação em Deus pelo poder da graça em Cristo Jesus, libertando-os desse mal, dessa perversidade, de todas essas mazelas. Então, a partir do versículo 4, ele vai dizer que Deus, sendo rico em quê? Em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Então, Paulo está a olhar o mundo morto. E ele vai dizer, Deus concedeu vida a nós e a muitos que ele ainda vai conceder por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, porque ele nos amou. E Deus nos concedeu, então, desta salvação. Porque Deus assim quis nos libertar e nos conceder vida para adorarmos e para servirmos. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que ele, de antemão, planejou para nós. É o que Paulo está dizendo para nós essa noite. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, destaca 3 coisas sobre a graça de Deus nesta passagem. Em primeiro lugar, ele nos aponta para a obra de Deus no versículo 4 a 6. Ele vai trabalhar especificamente para a obra de Deus, que ele vai dizer, transbordando de graça, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, salvou-nos, ressuscitou-nos juntamente com Cristo e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, receber vida, ser salvo, é ressuscitar juntamente com Cristo. E mais além, assentar com Cristo nos lugares celestiais. É por isso que ele diz, pela graça sois salvos, irmãos. Agora, eu fico a observar, muitas das vezes parece que isso passa a ser tão despercebido na vida cotidiana do cristão, parece que isso não tem muita importância. Conforme eu iniciei, a gente vê muitos cristãos tão desanimados, tristes, parece que não tem isso na Bíblia de muitos crentes. Parece que não consegue interpretar o que o apóstolo Paulo está a dizer para aqueles que estão vivos em Cristo Jesus. Por que isso acontece conosco?
Por que nós relaxamos tanto, irmãos? Por que nós relaxamos tanto nessa questão? Agora, o que falta em nós hoje é uma motivação. E essa motivação depende de mim e de vocês, cada qual assumindo a responsabilidade de entender que o que Deus preparou para nós é algo, irmãos, sobrenatural. Não é qualquer um que entende isto, somente nós entendemos, porque a graça nos concedeu isso. Senão nós não iríamos compreender. E muitos lá fora precisam compreender dessa maravilhosa salvação, dessa liberdade que eu tenho hoje em Cristo Jesus. O mundo pode estar numa guerra só, mas eu tenho essa liberdade em Cristo Jesus. Porque eu sei meu destino final. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho confiança em Deus. Eu não posso andar ansioso por qualquer coisa, porque Deus, então, me assegura. Mas nós esquecemos disso. Então ele aponta para essa obra de Deus, para que esses irmãos venham ser fortalecidos naquilo que Deus preparou para eles e que eles viessem continuar a caminhar nessas boas obras. Deus preparou de antemão, mas está a executar hoje. Está a executar naquele tempo. Mas muitas das vezes nós esquecemos disso. Receber vida, ser salvo, ressuscitar juntamente com Cristo e assentar com Deus nos lugares celestiais em Cristo. Jesus não é para todos, mas nós tivemos esse privilégio. Nós tivemos essa oportunidade. E conforme eu mencionei, você não teve nenhum poder sobre isso. Deus que usou de sua graça, de sua misericórdia e de seu amor para com você e para comigo. Você não teve nenhum privilégio nessa graça abundante. É por isso que nós devemos ser alegres. É por isso que nós devemos apresentar para o serviço. Porque nós não tivemos um privilégio. E que bom, né? De poder participar dessa graça. O privilégio está todo em Cristo Jesus. No seu amor, na sua graça e na sua misericórdia para conosco. Irmãos, hoje nós estamos no céu. É uma pergunta boa para fazermos para nós mesmos. E Deus vai mostrar segundo as Escrituras. Este é o segundo ponto que Paulo nos apresenta. Por que Deus fez o morto reviver? E conforme ele mesmo menciona, não foi por causa das obras. Esqueçam isso. Paulo diz no versículo 9 que não foram as obras que fizemos antes de nos tornarmos cristãos, nem as obras que temos feitos depois que nos tornamos cristãos, que motivaram a Deus e veio fazer Deus ter compaixão de mim. Não foram as obras, irmãos. Não se iluda com isso. Não foram as suas obras que Deus veio ter compaixão e conceder a sua graça. Não de obras para que ninguém se glorie. É o que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz, Deus nos deu vida por causa de sua misericórdia, de seu grande amor, com o que nos amou no versículo 4. Foi por isso que ele nos deu vida. Aí eu pergunto, Senhor, por que o Senhor me reviveu? E o apóstolo Paulo responde, por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor que me amou. Deus, por si só, resolveu me amar, sem eu ter nenhum mérito. E é algo que eu tenho de agradecer sempre. Porque quando eu olho para mim, quando eu estava cego sem Deus, irmãos, nada agradava a Deus. Agora, se Deus me perdoou,
eu tenho então, com a força do Espírito Santo, lutar todos os dias para não desagradar esse Deus que eu sirvo. Porque pela fé eu sou salvo em Cristo Jesus. Pela graça que nos concedeu através de seu poder. Então, irmãos, com efeito aqui, Paulo incluiu no seu argumento que o próprio amor, misericórdia de Deus são a fonte da nossa salvação. É somente pela graça de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Nós somos hoje tão orgulhosos. Se fosse pelas obras, então, o orgulho ia sobressair. Mas para nós não nos orgulharmos, não foi pelas nossas obras. E não vai ser pelas obras da humanidade que Deus vai conceder a sua graça. E finalizando então, Paulo nos aponta para o propósito de Deus. Com que propósito Deus fez o morto reviver? Qual é o propósito disso, irmãos? Paulo nos diz no versículo 7 que foi para que exibíssemos em nós mesmos a gloriosa obra. Veja bem o que o apóstolo Paulo está a falar para a igreja. Ele diz, então, que foi para que exibíssemos em nós mesmos a gloriosa obra de Deus. Assim, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Aí me veio à mente o Jó. Deus quer nos revelar assim, com ousadia, com coragem, mas também com decência segundo a vontade de Deus. Quando estudamos o livro de Jó, vai dizer que ele era um homem íntegro, um homem reto e que se desviava do mal. E Deus vai mostrar através da vida daquele homem, o quanto aquele homem cultuava a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 7 do 2º capítulo de Efésios. É para nós exibirmos Cristo em nós, para nós sermos diferentes em uma sociedade que não conhece o Senhor que nós servimos. É para nós sermos luz, é para nós sermos sal. Foi por isso que ele nos reviveu. E essa luz tem que sobressair a escuridão. E como eu posso demonstrar isso? Demonstre, irmão, pela sua vida. Comece demonstrando pela sua vida a obra-prima de nosso Criador e Redentor, Jesus Cristo. Comece demonstrando pela sua vida. Afinal, somos, a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Mas muitos não revelam essa obra-prima de Deus, ainda ficam ofuscados no meio de uma geração que precisa conhecer essa obra-prima. Então comece pela vida, comece pela sua vida, demonstrando essa obra-prima em Cristo Jesus. Então, irmãos, a causa decisiva para nos tornarmos o que Deus quer, que sejamos santos em Cristo Jesus, libertos, literalmente libertos, verdadeiramente libertos em Cristo, e fazermos o que Deus nos chamou para fazer, as boas obras, é somente pela graça de Deus derramada em nós. É somente pela graça de Deus derramada em nós. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Venhamos então, irmãos, segundo as Escrituras, sermos pessoas
que entendam mais a sua liberdade em Cristo e, através dessa liberdade, venhamos demonstrar Cristo Jesus em nossa vida, testemunhando pela nossa vida, na alegria de viver em meio a uma sociedade que não conhece a Cristo Jesus. E essa nossa liberdade em Cristo, ela se estende, seja num país livre ou não. Se os irmãos, então, por observar os nossos irmãos que estão no Oriente Médio, naqueles países proibidos, eles vão mostrar felicidade para vocês em Cristo Jesus, a tal ponto de perder a sua própria vida, não negando o nome do nosso Senhor e Salvador, porque eles entendem que foi através de Cristo que eles obtiveram a salvação e a liberdade de uma vez por todas. Lembre-se, hoje nós somos libertos de uma vez por todas, mas muitas das vezes, por não termos os nossos olhos voltados para a palavra de Deus, nós, então, deixamos ser influenciados pelas filosofias, pelo modismo e pelas ideias mundanas. E muitas das vezes, Satanás atrapalhando a nossa caminhada cristã. Uma vez libertos para sempre. Mas cabe a mim e a você assumir essa responsabilidade e praticar essa liberdade todos os dias da nossa vida. Porque é pela graça que somos salvos. E amém por isso.